Deus não promete caminhos fáceis, mas segura firme na mão de quem decide seguir tentando. Você já se perguntou por que seguir a Deus, às vezes, parece tão mais difícil do que andar sozinho? Talvez você tenha sido ensinado que a fé abriria caminhos, afastaria problemas, traria paz imediata. Mas e quando o caminho parece se fechar a cada passo, quando as lágrimas vêm antes da resposta, quando orar parece falar com o silêncio? É nesse terreno que esta mensagem começa. Não com promessas de facilidade, mas com verdades que sustentam. Com a revelação de que Deus nunca prometeu estrada plana, mas sempre ofereceu uma mão firme. Não estamos aqui para florear dores ou esconder os espinhos. Estamos aqui para caminhar juntos, com honestidade espiritual, e descobrir que até mesmo as pedras do caminho fazem parte de um propósito sagrado. Porque a verdadeira fé não está em escapar do vale, mas em reconhecer que há uma mão segurando a sua dentro dele. Essa é uma conversa para os que estão cansados de fórmulas mágicas, mas não desistiram de confiar. Para quem continua mesmo sem entender. Para quem caminha com passos trêmulos, mas olhos no céu. E se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que ainda acredita que vale a pena tentar mais uma vez. Que talvez, só talvez, esta seja a hora de perceber que a mão de Deus não se solta quando o chão some. Ela aperta. Vamos começar. A promessa que nunca foi feita. Há uma dor que não nasce da perda, nem do sofrimento em si, mas da decepção silenciosa que se instala quando esperamos de Deus aquilo que Ele nunca prometeu. Muitos de nós carregamos uma imagem construída, às vezes desde a infância, de que servir a Deus é uma garantia de caminhos abertos, de portas escancaradas, de respostas rápidas e milagres constantes. Nos ensinaram que basta ter fé e tudo se ajeita, que orar é como girar uma chave mágica que destranca todos os problemas. Mas a vida, essa vida que insiste em não seguir roteiros, nos mostra outra realidade. Uma realidade onde oramos e continuamos esperando, onde cremos e mesmo assim sofremos, onde obedecemos e ainda assim enfrentamos tempestades. E quando essa realidade se impõe, muitos se sentem traídos por um Deus que, na verdade, nunca prometeu o que estávamos esperando. Não há traição quando não há promessa. O que existe é uma má interpretação, uma esperança depositada em algo que parecia divino, mas era apenas desejo humano travestido de fé. A Bíblia não oculta as dores da caminhada. Ao contrário, ela as expõe com franqueza e propósito. Jesus não disse que o caminho seria fácil. Disse que seria estreito. Ele não prometeu que o fardo sumiria. Prometeu que estaria conosco para carregá-lo. E isso muda tudo. Porque uma fé madura não se apoia em fantasias, mas em verdades profundas. E a verdade é que o Evangelho não é um seguro contra o sofrimento. É uma aliança de presença em meio a ele. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece confuso. Você olha para a sua vida espiritual e pensa: eu oro, eu tento, eu creio. Por que então ainda dói? Por que o caminho parece cada vez mais difícil, como se Deus estivesse ausente ou indiferente? Mas e se eu te dissesse que é justamente aí que Ele mais se revela? E se eu te dissesse que há um tipo de amor que não te tira do vale, mas desce com você até o fundo dele para te lembrar que não está só? É esse o amor de Deus. Não é um amor que remove todas as pedras do caminho, mas um amor que te ensina a caminhar sobre elas sem perder a fé. O problema é que muitas vezes estamos mais apaixonados pela ideia de um Deus que nos poupa do que por um Deus que caminha conosco. Esperamos milagres instantâneos, mudanças radicais, intervenções visíveis. E quando isso não acontece, pensamos que Ele se esqueceu de nós. Mas a verdade é que o maior milagre talvez não seja a mudança das circunstâncias, mas a transformação que Ele opera dentro de nós, enquanto tudo continua igual por fora. O Deus que permite o processo é o mesmo que sustenta a sua alma dentro dele. Ele não te prometeu atalhos, te prometeu força. Não te prometeu céu sem tempestade. Te prometeu abrigo durante a chuva. Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse:
estarei com você até o fim dos tempos. E é nesse ponto que a fé precisa amadurecer. A fé que apenas exige livramento é imatura, mas a fé que confia no meio do caos, que continua caminhando mesmo sem entender, que escolhe acreditar mesmo quando não sente, essa fé é preciosa. É nesse tipo de fé que Deus repousa sua mão, porque Ele sabe que cada passo em meio à dor é um grito silencioso dizendo: eu ainda creio. Talvez ninguém veja o que você está enfrentando, talvez nem você saiba explicar o que sente. Mas Deus vê, e Ele segura sua mão mesmo quando você está cansado demais para segurar a dele. Há um consolo profundo nessa verdade, um consolo que não vem de respostas, mas de presença. Ele está com você, não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Não porque você entendeu tudo, mas porque Ele nunca desistiu de te amar. Então hoje, pare de cobrar de Deus aquilo que Ele nunca prometeu. Comece a agradecer por aquilo que Ele garantiu. Sua presença inabalável, seu amor que não falha, sua mão que não solta. E se tudo o que restar for essa mão te segurando, saiba que é o suficiente. Porque quem anda com Deus no vale não precisa de estrada fácil, precisa apenas da certeza de que não está sozinho. E essa certeza Ele já te deu. A teologia das estradas tortas. Há caminhos que parecem errados à primeira vista, curvas inesperadas, atrasos que ferem, desvios que nos confundem. Mas e se o que chamamos de desvio for, na verdade, o trilho exato por onde Deus decidiu moldar nosso caráter? Existe uma teologia não escrita nas páginas douradas da promessa, uma teologia construída nas dobras do tempo, nos becos da alma, nos atalhos negados e nas portas que não se abriram. Essa é a teologia das estradas tortas, não tortas porque Deus se perdeu, mas porque nossos olhos ainda não conseguem enxergar o desenho completo do caminho. Quando olhamos para a vida de José, vendido pelos irmãos e jogado em um poço, parece que tudo deu errado. Ele foi traído, injustiçado, esquecido. Mas o que parecia uma sequência de desastres era, na verdade, a rota do propósito. O trono que Deus havia preparado para ele não viria pelas mãos de conforto, mas pelas mãos de espinhos. José não pulou etapas, e foi exatamente isso que o preparou. O poço, a prisão, a solidão, cada estação difícil era uma lição invisível. Era Deus treinando um coração para carregar um plano muito maior do que a dor que ele sentia naquele momento. Quantas vezes você também se sentiu fora da rota? Olhou para a vida e pensou: não era isso que eu sonhei, não foi para isso que eu orei, não foi esse o futuro que eu pedi. Mas talvez o que parece errado agora, amanhã será a resposta exata para um propósito que você ainda não consegue enxergar. Porque Deus não trabalha com linhas retas, Ele trabalha com trajetórias que moldam. Se o caminho da cruz passou pela dor, o nosso não será diferente. E não porque Deus quer nos ver sofrendo, mas porque Ele sabe que há coisas que só nascem em nós quando tudo ao redor parece fora de lugar. O Espírito Santo, muitas vezes, nos leva a lugares onde nossa lógica não quer ir. Situações que fugiram do nosso controle, crises que nos dobram, silêncios que nos esvaziam. Mas é nesse lugar que nossa alma se rende, e é na rendição que a transformação começa. As estradas tortas quebram o orgulho, desmontam a pressa, ensinam paciência e revelam feridas escondidas que a correria da vida jamais nos permitiria enxergar. E quando finalmente paramos, choramos e nos calamos, Deus fala. Não como quem explica um mapa, mas como quem caminha ao lado e diz: eu estou aqui. Há trajetos que nos ensinam mais do que destinos. Às vezes, Deus não quer nos levar a um lugar específico, mas nos formar enquanto caminhamos. E para isso, Ele usa os caminhos mais improváveis. A vida espiritual não é sobre linearidade, é sobre profundidade. Cada curva estranha, cada aparente atraso, cada temporada onde tudo parece fora de ordem, tudo isso tem um lugar sagrado no plano dele. Porque o que parece torto à nossa visão limitada está perfeitamente alinhado ao desenho do céu. Não tenha medo dos caminhos que você não entende agora. Eles não estão fora das mãos de Deus. Nenhum passo seu foi desperdiçado, nenhuma lágrima caiu sem propósito.
Se você ainda está tentando, ainda está seguindo, mesmo com o coração pesado e os pés cansados, saiba, o céu inteiro continua escrevendo sua história com detalhes que você só entenderá mais tarde. E quando olhar para trás, verá que foram justamente os trechos mais difíceis que se tornaram os mais sagrados. Por isso, ao invés de pedir um caminho fácil, peça sensibilidade para reconhecer a mão de Deus na estrada que você está. Porque mesmo torta, se for por onde Ele te conduz, é exatamente por onde você precisa passar. Quando a fé não resolve, mas sustenta. Há um momento na caminhada onde a alma para de lutar por explicações e começa a buscar sustentação. É quando percebemos que a fé, por mais forte que seja, não é uma fórmula para resolver tudo, mas uma presença que nos impede de desabar no meio do nada. A fé não é uma chave que abre todas as portas, mas um fio invisível que nos mantém em pé quando todas parecem fechadas. E talvez neste exato momento, você esteja tentando entender por que sua fé não resolveu aquilo que tanto doeu. Mas, e se ela não resolveu, porque esse nunca foi o papel dela? Fé não é uma ponte que evita o vale. É a força que permite atravessá-lo com dignidade. Fé não é anestesia para o sofrimento. É coragem dentro dele. A geração que aprendeu a associar fé com resolução imediata precisa reaprender a confiar na fé, que não evita a dor, mas a transforma. Porque há feridas que não são curadas da noite para o dia, há processos que não se aceleram com orações apressadas, há desertos que não se atravessam correndo. E Deus sabe disso. Ele sabe exatamente onde a sua força termina, e é ali que Ele começa a sustentar. Você já se sentiu fraco demais para continuar, mas mesmo assim continuou? Já teve dias em que a oração foi silenciosa, sem palavras, só com lágrimas? Já sentiu que crer doía mais do que desistir? Esses são os momentos em que a fé não resolve, mas ela ainda sustenta. Porque existe uma fé que não faz barulho, não brilha, não impressiona. Uma fé discreta, que não aparece nos testemunhos públicos, mas que se mostra nos dias em que você escolhe levantar da cama, mesmo quando tudo em você queria parar. É essa fé que Deus valoriza, a fé dos cansados, a fé dos que continuam. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que foram sustentados antes de serem libertos. Paulo pediu 3 vezes para que o espinho fosse retirado. Deus não retirou. Disse apenas, minha graça te basta. Isso não é negligência divina, é ensino profundo. É o céu dizendo que, às vezes, sustentar é mais poderoso do que remover. Porque o que nos torna inabaláveis não é a ausência de dor, mas a certeza de que, mesmo em dor, não estamos sozinhos. A psicologia da fé nos ensina que o cérebro humano responde à esperança como alimento. Que a simples expectativa de que algo faz sentido já é capaz de nos fortalecer emocionalmente. E é isso que Deus faz. Ele alimenta a alma com esperança, mesmo quando não muda o cenário. Ele planta significado em meio ao caos. Ele sustenta. E sustentar é um ato de amor tão profundo quanto curar. Porque sustentar exige permanência. E Deus é o Deus que permanece. Se hoje você não vê saída, mas ainda está de pé, é porque foi sustentado. Se o cansaço bateu, mas a desistência não venceu, é porque alguém invisível segurou você no colo quando ninguém mais pôde. Talvez sua fé não tenha resolvido o que você queria, mas ela manteve sua essência intacta. Ela preservou sua esperança. Ela impediu que a dor virasse desespero. Isso é milagre. Não um milagre que muda tudo do lado de fora, mas um milagre que mantém vivo o lado de dentro. Não despreze a fé que te sustentou quando nada mais fazia sentido. Não subestime o ato sagrado de continuar tentando, mesmo sem ver mudança. A glória nisso, a eternidade nisso. Há olhos celestiais observando cada passo seu, mesmo trêmulo, como se fossem orações silenciosas sendo escritas com os pés. Porque no final das contas, a fé que sustenta nos dias escuros é mais preciosa do que a fé que apenas deseja dias claros. E Deus vê isso, Ele se comove com isso, e Ele honra isso. O silêncio que ensina a escutar. Há um silêncio de Deus que parece abandono,
mas é revelação. Um silêncio que não responde perguntas, mas abre ouvidos. Ele não vem para punir, vem para ensinar. E aprender a escutar esse silêncio é uma das jornadas mais íntimas e dolorosas da fé. Porque o que machuca não é apenas a ausência de resposta, mas o eco das perguntas sem fim. Por quê? Até quando? O que eu fiz de errado? Só que nem sempre o céu responde com palavras. Às vezes, ele responde com presença. E presença, mesmo em silêncio, é tudo o que a alma precisa. Muitas vezes confundimos o silêncio de Deus com rejeição. Projetamos sobre ele os abandonos que vivemos na terra. Quando o telefone não toca, quando a cura não vem, quando a porta não se abre, quando a oração não é respondida do jeito que esperávamos, concluímos que Deus se calou porque nos deixou. Mas isso não é verdade. O silêncio dele não é ausência, é profundidade. Ele está ali, mais perto do que imaginamos, mas não se manifesta como gostaríamos, porque há momentos em que ele quer formar algo em nós que o barulho da resposta não permitiria. O silêncio de Deus não é vazio, é escola. Ele nos convida a parar de falar para aprender a ouvir. Não ouvir palavras audíveis, mas ouvir o coração, ouvir a fé, ouvir a consciência moldada pelo Espírito. É nesse silêncio que somos confrontados. Descobrimos quem realmente somos. É quando não temos onde nos esconder que Deus nos mostra o que precisa ser curado. E de maneira sutil, Ele nos chama à maturidade. Porque nem sempre Deus se cala por estar distante. Às vezes, Ele se cala por confiar. Ele sabe que você vai suportar esse silêncio e crescer com Ele. Ele sabe que ali há algo a ser gerado, algo que só nasce quando a alma para de buscar barulho e começa a ouvir o que o Espírito está sussurrando. Existem respostas que nos fariam parar de buscar. Deus sabe disso. Por isso, muitas vezes, em vez de dar a resposta, Ele nos dá o caminho. E esse caminho começa com silêncio. Porque só quem escuta o silêncio aprende a reconhecer o sagrado no ordinário. O toque suave no meio da noite. A paz que não tem explicação. A lágrima que vira oração mesmo sem palavras. Esse é o tipo de escuta que Deus deseja de nós. Não uma escuta de ouvidos ansiosos, mas uma escuta de alma rendida. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O céu calado, as orações sem retorno e um vazio que parece maior a cada dia. Mas olhe para dentro, preste atenção. Há algo sendo gerado aí. Você não está sendo ignorado, está sendo moldado. Deus não te silenciou para te punir, mas para te ensinar a escutar de verdade. Porque quando Ele falar, e Ele vai falar, sua alma estará mais preparada, mais sensível, mais aberta para receber. O silêncio de Deus é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E é nesse intervalo que o caráter é forjado, a fé é depurada e o coração é alinhado. Não fuja dele. Não o preencha com ruídos vazios. Permita-se escutar, porque enquanto você sente que Deus está calado, Ele está te ensinando a ouvir o que nunca ouviria se tudo estivesse fazendo barulho. E um dia, quando tudo fizer sentido, você entenderá que o silêncio foi uma das formas mais puras de cuidado. Foi ali que Ele te ensinou a confiar sem ver, a crer sem entender, a esperar sem desmoronar. E essa confiança silenciosa é a que mais agrada o coração de Deus. As mãos que não desistem da gente. Há momentos na jornada da fé em que tudo parece escorregar das mãos. Forças acabam, ânimos se esgotam, orações se tornam repetitivas. Você tenta continuar, mas não sente mais o mesmo fervor. Lê a Bíblia, mas parece que as palavras não entram. Fecha os olhos, mas o coração continua agitado. E o pior de tudo é pensar que por estar assim, Deus se afastou. Que por estar fraco, você o decepcionou. Mas a verdade é exatamente o oposto. É quando você está mais fraco que as mãos dele te seguram com mais firmeza. Porque as mãos de Deus não desistem da gente. Elas não soltam quando escorregamos. Não se afastam quando pecamos. Não se recolhem quando desabamos. A fidelidade de Deus não depende da sua constância, depende da natureza dele. E ele é fiel mesmo quando nós não somos.
Isso não é licença para viver de qualquer jeito. Isso é descanso para quem está tentando, mesmo sem força. Porque a graça de Deus é mais teimosa do que nossa instabilidade. Ela insiste em nos levantar quando já nos declaramos derrotados. Muitos se acostumaram a pensar que Deus só estende a mão para os que estão firmes. Mas os evangelhos mostram outra realidade. Jesus tocava os impuros, se aproximava dos fracos, acolhia os que ninguém mais queria. Ele não esperava que as pessoas melhorassem para então ajudá-las. Ele as ajudava porque sabia que sem suas mãos ninguém se levantaria sozinho. E é assim até hoje. As mãos de Deus não exigem performance, elas oferecem socorro. E o verdadeiro milagre é saber que, mesmo quando nos sentimos distantes, Ele continua perto. Mesmo quando nossos dedos soltam, os dele permanecem fechados sobre nós. Talvez hoje você sinta que não tem mais forças para segurar nada, nem sua fé, nem sua esperança, nem a sua própria identidade. Mas ouça com o coração. Você não precisa se segurar com força, porque há alguém que te segura com firmeza. E ele não depende da sua capacidade de resistir. Ele conhece seus limites. Ele vê a exaustão que ninguém enxerga e ainda assim continua segurando. Há uma ternura indescritível em saber que as mãos de Deus são mais firmes do que as nossas quedas, que Ele não se envergonha da nossa fraqueza, que Ele não recua diante da nossa dor. Pelo contrário, é ali que Ele mergulha mais fundo. É no ponto onde você para que Ele começa a sustentar. Porque amar não é exigir força, é oferecer presença. E Deus nunca deixou de estar presente. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez tenha acreditado que perdeu o caminho, que sua fé já não é mais suficiente, que Deus se esqueceu. Mas a presença dele não é sentida com base em emoção. Ela é reconhecida com base em verdade. E a verdade é que ele nunca solta a mão de quem ainda tenta, mesmo que tentando pouco, mesmo que caindo, mesmo que chorando enquanto anda. Não subestime a mão que te trouxe até aqui. Ela te segurou em quedas que ninguém viu, em noites onde só o travesseiro ouviu seu desespero, em pensamentos escuros que você escondeu até de você mesmo. Ela estava lá, está agora e estará até o fim. Não porque você merece, mas porque você é amado. E amor de verdade não desiste. Amor de verdade segura firme, mesmo quando o outro solta. Amor de verdade não se mede pelo esforço de quem recebe, mas pela decisão de quem ama. E Deus já decidiu. Ele não vai te soltar. Se hoje você não consegue avançar, apenas permaneça. Se não consegue correr, ande. Se não consegue andar, rasteje. E se não consegue nem rastejar, fique no chão. Deus se abaixa. Ele não espera que você suba até ele. Ele desce até onde você está. Porque as mãos dele não são símbolo de julgamento, são sinal de aliança. Aliança com quem continua tentando, aliança com quem já pensou em desistir, mas ainda clama, aliança com você. E é essa aliança que te mantém em pé, mesmo quando tudo parece ruir, os que continuam sem ser vistos. Há uma multidão silenciosa caminhando entre nós, pessoas que acordam todos os dias com o coração cansado, mas que mesmo assim continuam. Gente que não aparece em púlpitos, que não tem voz nas redes sociais, que ninguém reconhece na igreja ou menciona em testemunhos públicos. Mas são essas pessoas que sustentam a fé com os joelhos no chão e os olhos voltados para o céu. São elas que movem o mundo espiritual em silêncio. São os fiéis invisíveis, os que continuam sem ser vistos. Talvez você seja um deles, alguém que, mesmo com dores que ninguém conhece, ainda ora. Alguém que, mesmo não sendo lembrado por ninguém, ainda acredita que Deus vê. Você não busca aplausos, não deseja holofotes, não exige recompensas. Só quer continuar, só quer manter-se de pé, ainda que por dentro esteja se arrastando. Essa fidelidade oculta tem um valor imenso diante de Deus, porque o céu não mede grandeza pelo barulho, mas pela constância. E ninguém é mais constante do que aquele que insiste em crer mesmo sem reconhecimento. Vivemos em uma geração que valoriza o que aparece, que exalta os resultados, os números, as performances. Mas o reino de Deus tem outra lógica. Nele,
O secreto vale mais que o espetáculo. A semente que morre no escuro é mais preciosa do que a flor que desabrocha sob aplausos. E Deus que vê em secreto recompensa o que é feito no anonimato da alma. Ele observa os gestos pequenos, as renúncias diárias, os perdões silenciosos, os sacrifícios escondidos. Nada passa despercebido aos olhos dele. Há mães que oram há anos por filhos que se afastaram, maridos que amam esposas adoecidas sem jamais reclamar, jovens que resistem à tentação mesmo sem ninguém por perto para aplaudir, líderes que cuidam de outros enquanto sangram por dentro, servos que limpam o templo com o mesmo temor que outros pregam, todos invisíveis aos olhos do mundo, todos imensos diante de Deus, porque a fé silenciosa é a mais sincera. Ela não precisa ser vista, precisa apenas ser vivida. E quando você se pergunta se ainda vale a pena continuar, se ninguém nota seu esforço, se sua entrega faz alguma diferença, ouça esta verdade: Deus vê, Deus conhece, Deus honra. E o que você faz no escuro será lembrado na luz. O que você planta com lágrimas será colhido com júbilo. O que você sustenta com silêncio será coroado com glória. Porque nada feito por amor a Ele é em vão, nem mesmo o seu último suspiro de fé. Não se compare com quem parece estar avançando mais. Cada um tem uma estrada, uma missão, um chamado. E muitas vezes aqueles que estão no centro das atenções não têm a profundidade daqueles que caminham nas sombras. Deus não se impressiona com o palco, Ele se comove com o altar secreto do coração. Ele não mede o quanto você aparece, mas o quanto você permanece. E permanecer quando tudo te empurra para desistir é um ato de adoração. Aos olhos humanos, você pode parecer pequeno, mas aos olhos de Deus, você é gigante, porque o reino é feito de servos que continuam mesmo sem plateia, de filhos que obedecem mesmo sem aplausos, de intercessores que choram no escondido, mas provocam milagres que o mundo nunca saberá que nasceram deles. Hoje, Deus te vê, e isso basta. Ele vê o que ninguém vê, e guarda cada gesto seu como um tesouro eterno. Continue, mesmo sem força, mesmo sem visibilidade, porque aos olhos do Pai, a sua fidelidade tem o brilho de uma coroa invisível, que um dia será colocada sobre a sua cabeça diante de todos. E naquele dia todo o silêncio terá valido a pena. A dor que forma o caráter celestial. Há dores que não pedimos, processos que não compreendemos, cruzes que pareceram pesadas demais. Ainda assim, é nelas que Deus trabalha com mais profundidade. Porque o céu não forma guerreiros em dias fáceis. O céu molda filhos nos dias escuros. O caráter celestial não nasce da zona de conforto, mas da fornalha da dependência. Aquilo que mais nos fere, paradoxalmente, é o que mais nos forma. Não porque Deus precisa da nossa dor, mas porque Ele sabe que a dor nos revela o que a facilidade esconde. E nessa revelação, Ele atua como oleiro, quebrando, amassando, reformando, sempre com propósito. Você já parou para pensar por que certas dores permanecem? Por que mesmo após tantas orações, algumas feridas insistem em não cicatrizar? É porque há sofrimentos que não estão ali para serem apenas retirados, mas para serem transformados em solo fértil. Deus não desperdiça uma lágrima sequer. Cada dor que você sente tem um peso eterno, ainda que agora pareça injusto. O céu vê diferente. Onde você vê perda, Deus enxerga formação. Onde você sente quebra, Ele está construindo uma nova estrutura interna. E esse tipo de formação não tem testemunhas, só tem profundidade. O mundo nos ensina a fugir da dor, a evitar tudo o que é difícil. Mas o Evangelho nos chama a carregar a cruz, não como símbolo de punição, mas como escola de caráter. A cruz de cada um é moldada com precisão para trabalhar áreas específicas do coração. Uns carregam o abandono, outros a perda, outros o silêncio. Há os que enfrentam enfermidades, outros lutas internas que ninguém conhece, mas todos, sem exceção, estão sendo moldados enquanto seguem. Porque Deus não apenas permite a dor, Ele entra nela conosco.
E a sua presença, no meio do sofrimento, é o que transforma tudo. Lembre-se de Davi, sendo ungido rei e depois perseguido como um criminoso. Foram anos fugindo, chorando, sendo humilhado. Mas foi nesse tempo de caverna que Davi aprendeu a depender totalmente de Deus. A dor o preparou para o trono, e o trono não o afastou da dor, mas o ensinou a reinar com compaixão. É isso que a dor faz com quem a atravessa com fé. Ensina a não julgar, ensina a ter empatia, ensina a entender o tempo dos outros, ensina a amar de verdade. Porque só quem já sangrou sabe cuidar de feridas alheias com ternura. A dor que forma caráter celestial não é qualquer dor. É aquela que, mesmo indesejada, é atravessada com entrega. Você não entende, mas se entrega. Você não gosta, mas confia. Você chora, mas continua. E cada passo assim é uma semente de eternidade plantada dentro de você. Porque o céu não busca aparências, busca a essência. E a essência se prova no sofrimento, não como mérito, mas como transformação. Se hoje você está sendo quebrado, não está sendo descartado, está sendo moldado. Deus está fazendo em você algo que só será compreendido mais à frente. Talvez daqui a meses, talvez daqui a anos, talvez apenas na eternidade. Mas Ele está fazendo. Não duvide disso só porque ainda dói. A ferida de hoje é a maturidade de amanhã. E quanto mais profunda for a dor, mais profunda será a obra que Ele fará através de você. Não se apresse em sair do processo. Não tente pular o quebrantamento. Há tesouros sendo enterrados nesse solo árido da sua história. E um dia, quando alguém estiver caído diante de você, você saberá como estender a mão, porque você já passou por ali. E quando essa mão for estendida, será como se o próprio Deus a estivesse estendendo através de você. E isso é caráter celestial. O peso das pequenas coragens. Nem sempre a fé se manifesta em grandes gestos. Nem sempre a coragem se revela em atos heróicos. Às vezes, o céu se comove com o simples ato de levantar da cama, com a escolha silenciosa de fazer uma oração curta, com o esforço quase invisível de continuar respirando, mesmo quando tudo em volta parece sufocar. Porque há dias em que o mais sagrado que alguém pode fazer é não desistir. E essa escolha, tão pequena aos olhos do mundo, tem um peso imenso diante de Deus. O reino reconhece essas pequenas coragens como atos de adoração. Você pode não ter forças para jejuar, pregar, cantar, aconselhar, fazer grandes coisas. Mas se você ainda dobra os joelhos à noite, mesmo cansado, isso é coragem. Se ainda agradece, mesmo entre lágrimas, isso é coragem. Se ainda olha para o céu e sussurra, me ajuda, isso é coragem. E esse tipo de coragem que brota na fragilidade é uma das maiores expressões de fé, porque ela não depende de emoção, não exige reconhecimento, não precisa de palco. Ela nasce no oculto e sobe como incenso ao trono de Deus. Muitas pessoas carregam culpa por não estarem no auge espiritual. Acham que precisam fazer mais, sentir mais, mostrar mais. Mas o que Deus mais valoriza não é a performance, é a perseverança. Ele se alegra com quem, mesmo sem sentir nada, continua crendo. Com quem, mesmo fraco, decide permanecer. A jornada espiritual não é sobre quantos passos largos você dá, mas sobre quantas vezes você escolhe dar mais um passo, ainda que pequeno, ainda que arrastado. As pequenas coragens se acumulam como tijolos invisíveis, construindo uma fortaleza interior. Cada decisão de perdoar, cada esforço de tentar de novo, cada oração feita no escuro, cada renúncia feita no silêncio, tudo isso forma a estrutura de uma alma madura. E essas atitudes não são pequenas aos olhos de Deus. Elas são gigantescas, porque Ele sabe o quanto custam. Ele conhece o peso que cada uma carrega, e Ele registra cada ato desses com uma ternura que só o Pai é capaz de ter. Se você acha que sua vida espiritual está apagada, lembre-se disso. Até a brasa ainda quente tem poder de reacender um fogo. E talvez Deus não esteja esperando que você se levante com força total, mas que apenas acenda essa chama pequena e diga, Senhor, eu ainda estou aqui. Essa honestidade toca o céu.
Essa entrega, mesmo frágil, é poderosa, porque a fé que resiste ao desânimo é mais preciosa do que a fé que floresce na empolgação. Deus conhece a sua realidade, e Ele honra os seus pequenos atos como se fossem declarações inteiras de amor. Não despreze os seus pequenos gestos. Eles estão construindo algo eterno, estão sustentando sua alma, estão escrevendo capítulos profundos da sua história com Deus. Um dia, quando você olhar para trás, perceberá que foi exatamente nos dias em que você fez apenas o mínimo possível que Deus fez o máximo dentro de você. Porque o reino é assim. Valoriza o escondido, o singelo, o persistente. Valoriza o que o mundo despreza e transforma isso em testemunho vivo. Hoje, talvez tudo o que você consiga fazer seja ouvir essa mensagem. E isso já é algo. Você está ouvindo porque ainda deseja, ainda tem sede, ainda tem uma fagulha de fé que te trouxe até aqui. E Deus vê isso. Ele se comove com isso. Ele age a partir disso. Porque o reino de Deus não é feito de super-heróis, é feito de filhos que continuam, mesmo quando ninguém está olhando. E essa continuidade discreta, essa coragem sutil, essa fidelidade sem plateia, move o céu. O cansaço de quem ama a Deus. Nem sempre o cansaço espiritual vem da ausência de fé. Às vezes, ele nasce justamente do excesso de entrega, de tanto amar a Deus e querer permanecer fiel, mesmo quando tudo ao redor parece insistir na desistência. É o cansaço que visita os intercessores silenciosos, os corações quebrantados, os que servem mesmo sem força, os que se ajoelham mesmo em silêncio. Esse cansaço não é rebeldia, é amor que arde. É corpo exausto tentando sustentar uma alma que ainda insiste em crer. E esse tipo de cansaço é sagrado, porque ele revela que você ama a Deus a ponto de continuar, mesmo ferido. Muitos acreditam que quem está cansado na fé está frio, desviado, enfraquecido espiritualmente. Mas há uma diferença profunda entre estar longe de Deus e estar esgotado justamente por estar perto. Você pode estar vivendo um tempo de deserto não porque se afastou, mas porque foi fiel demais. O cansaço de quem ama a Deus é resultado de longas vigílias, de orações sem resposta, de jejuns silenciosos, de entregas constantes. É o tipo de cansaço que não paralisa, mas que precisa ser cuidado, porque até guerreiros precisam de abrigo, até profetas precisam dormir, até quem ama precisa descansar. Jesus sabia disso. Foi por isso que ele chamava os seus discípulos para lugares silenciosos. Vinde, repousai um pouco, ele disse, porque o próprio Filho de Deus entendeu que o cansaço não é fraqueza, é sinal de humanidade. E se até Jesus se retirava para orar sozinho, se até ele sentiu angústia no Getsêmani, então, por que nós tentamos fingir que não nos cansamos? Amar a Deus não nos torna imunes ao cansaço, mas nos dá um lugar onde descansar sem culpa, os braços do Pai. Há quem esteja exausto por segurar a família inteira nos ombros. Outros estão cansados por orar todos os dias pela cura que não veio. Alguns carregam ministérios, responsabilidades, decisões que ninguém conhece. Muitos choram no travesseiro e ainda aparecem sorrindo no culto. Há um tipo de solidão que só quem ama a Deus profundamente conhece. A solidão de quem escolheu permanecer mesmo quando todo o resto escolheu parar. Mas a boa notícia é que Deus vê. E Ele não apenas vê, Ele recompensará. Você não será esquecido. O seu cansaço não será em vão. As madrugadas em oração, os sim que doeram, as sementes plantadas com lágrimas, tudo está diante de Deus. E Ele não é injusto para esquecer o seu esforço. Mas talvez hoje, o que Ele queira não seja que você continue lutando. Talvez hoje, Ele queira apenas que você descanse. Não porque desistiu, mas porque confiou. Não porque se acomodou, mas porque entendeu que também é espiritual repousar nos braços dele. Não existe fé mais madura do que a que descansa. Fé que reconhece que já fez o que podia, que já entregou o que tinha, e agora precisa apenas confiar que Deus continua operando, mesmo quando você dorme.
O cansaço de quem ama a Deus é santo. É um altar invisível, onde as lágrimas são incenso e o silêncio é adoração. E nesse altar Deus ministra consolo. Ele cura feridas que nem você sabia que estavam abertas. Ele sopra vida onde tudo parecia se apagar. Hoje, talvez o Espírito Santo esteja te dizendo: você não precisa provar nada. Só me deixa te abraçar. Então feche os olhos, respire fundo e permita que essa presença te envolva. Porque não há cura maior do que se entregar ao descanso de um Deus que conhece o peso da sua cruz. Você ama a Deus, e é por isso que está cansado, mas também é por isso que Ele virá ao seu encontro. Não com cobranças, mas com consolo, não com exigências, mas com alívio. Porque quem ama precisa ser lembrado. Deus ainda está segurando tudo por você. O tempo de Deus não usa relógio. Há dores que se agravam com o passar do tempo. Não porque pioraram, mas porque não passaram. Esperar pode ser tão exaustivo quanto sofrer. E a alma humana, tão impaciente e ansiosa, tenta medir o agir de Deus com ponteiros de relógio e folhas de calendário. Mas o tempo de Deus não se ajusta aos nossos prazos. Ele não responde com a rapidez que esperamos, mas com a precisão que precisamos. E enquanto tentamos apressar o céu está moldando a nossa espera. Porque a eternidade não corre, ela constrói. Talvez você já tenha dito: já faz tanto tempo. Talvez tenha olhado para as promessas que recebeu, para as orações que fez, para os jejuns que entregou e se perguntado: será que Deus ainda lembra? E a resposta é: sim. Deus não se esquece. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Mas Ele nunca disse quando, porque a espera é mais do que um intervalo. É uma sala de tratamento. É nela que Ele alinha o coração, fortalece a fé, limpa as intenções, amadurece os desejos. A espera não é punição, é preparação. O tempo humano cobra pressa. O tempo de Deus exige confiança. E confiar quando não se tem respostas é o exercício mais difícil da fé. A gente espera o milagre, mas Deus está produzindo transformação. A gente quer o resultado, mas Ele está trabalhando no enraizamento. É como plantar uma semente e querer que ela floresça no dia seguinte. Deus planta profundo, porque quer frutos que permaneçam. E frutos verdadeiros não nascem em estufas de ansiedade, mas em jardins regados por esperança. Abraão esperou décadas. José esperou na prisão. Davi esperou entre a unção e o trono. Jesus esperou 30 anos para cumprir 3. Esperar faz parte do processo dos que são chamados por Deus. Não há um só servo na Bíblia que não tenha sido testado no tempo, porque o tempo não é um inimigo, é uma ferramenta divina. Ele revela quem somos quando tudo parece parado. Ele expõe nossa dependência, nossa pressa, nossa tendência de querer controlar o incontrolável, mas também revela nossa fé. A fé que continua crendo mesmo sem evidência, que ainda ora mesmo sem resposta, que ainda louva mesmo sem ver a saída. Se você sente que está esperando há tempo demais, respire. Deus sabe exatamente quanto tempo ainda falta. E mais do que isso, Ele sabe o que está fazendo em você enquanto o tempo passa. Você não está parado. Você está sendo moldado. Às vezes a promessa ainda não chegou porque você está crescendo para recebê-la. E quando ela vier, você estará pronto, forte, sensível, humilde e agradecido. Enquanto o tempo parece te atrasar, Ele está te alinhando. Enquanto parece que nada muda, tudo está sendo reposicionado. Deus está orquestrando detalhes que você ainda não vê, protegendo você de decisões prematuras, salvando você de dores desnecessárias. Não porque Ele quer te negar, mas porque Ele quer te entregar da melhor forma, no momento certo, com a maturidade necessária. E quando for a hora, será como um sopro. O que demorou anos acontecerá em dias, e você saberá, valeu cada segundo de espera. Por isso, não se desespere. O tempo de Deus não usa relógio, mas carrega a eternidade. E na eternidade não há atrasos, só o momento exato. O ainda não de Deus nunca é um nunca. É só uma pausa sagrada para que o que Ele preparou encontre o coração certo, no tempo certo, do jeito certo.
e esse tempo vai chegar. O simples ato de tentar já é fé. Há momentos em que a fé não se parece com um cântico alto, nem com palavras cheias de convicção. Ela não surge com lágrimas fervorosas ou declarações poderosas. Às vezes, a fé se parece apenas com isso: tentar. Um passo trêmulo, um gesto pequeno, uma escolha quase imperceptível de não desistir. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas o céu inteiro se move diante disso, porque continuar tentando mesmo sem força é uma das linguagens mais puras da fé. A fé madura não é medida pelo quanto você sente, mas pelo quanto você persiste. Há dias em que você não vai sentir nada. Vai orar e parecer que está falando com as paredes. Vai abrir a Bíblia e os versículos parecerão distantes. Vai levantar os olhos e tudo continuará igual. Mas se mesmo assim você der um passo, isso é fé. Se mesmo sem forças você ainda tentar, isso é fé. Se mesmo frustrado você ainda disser, Senhor, me ajuda, isso é fé. E esse tipo de fé, que brota da fraqueza, tem um valor eterno. Jesus nunca exigiu força. Ele admirava justamente aqueles que, apesar da fraqueza, ainda vinham até ele. O homem que disse, ajuda-me na minha incredulidade, foi acolhido. A mulher que tocou no manto com medo foi curada. O leproso que duvidava da própria dignidade foi restaurado. Todos tinham algo em comum. Tentaram, mesmo com medo, mesmo sem certezas, mesmo sem força. Eles tentaram, e o céu se abriu por causa disso. Quantas vezes você já pensou em parar, em se isolar, em simplesmente deixar tudo de lado? Mas algo em você, algo pequeno, sutil, talvez até invisível, te fez continuar. Você ligou um louvor, você orou baixinho, você se calou para não pecar, você se levantou, você respirou fundo e disse, mais um dia. Isso é espiritual, isso é fé. A fé que tenta, mesmo quando o mundo interno está em ruínas. A fé que ainda responde sim, Senhor, mesmo sem entender onde isso vai dar. Deus vê esse esforço, Ele honra essa tentativa, e Ele não espera grandes feitos. Ele deseja corações dispostos, corações que ainda se movem na direção dele, mesmo aos tropeços. Corações que, feridos, ainda acreditam que nele há cura. E mesmo que hoje você se sinta fraco demais para prosseguir, o simples fato de estar aqui, lendo essas palavras, é uma prova viva de que algo em você ainda acredita, ainda espera, ainda quer continuar. Essa é a beleza da fé. Não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Não está em ter todas as respostas, mas em fazer perguntas diante de Deus. Não está em controlar tudo, mas em abrir mão e dizer, Senhor, eu ainda estou tentando. E tentar não é pouco. Tentar é a semente da perseverança, que é a expressão mais sincera de uma alma que, mesmo sem chão, se recusa a viver sem o céu. Se tudo o que você conseguir hoje for tentar mais uma vez, já é suficiente. Se a única oração que sair for um suspiro cansado, já é adoração. Se o único passo for permanecer parado diante de Deus, sem saber o que fazer, já é entrega. Porque no reino, a tentativa com fé tem mais valor do que a performance sem coração. E Deus, que conhece sua estrutura, não despreza o esforço de quem ainda o busca em meio ao caos. Ele não rejeita mãos trêmulas, nem corações esgotados. Ele se aproxima, se assenta ao seu lado. E muitas vezes caminha por você quando você já não pode mais caminhar. Porque tentar é dizer a Deus, eu ainda estou aqui, eu ainda quero. E isso move o céu. O caminho continua, porque a mão não soltou. Há algo sagrado no simples fato de ainda estar aqui. Você passou por vales escuros, por perguntas sem respostas, por noites longas onde o silêncio parecia ser a única companhia. Você lutou com sentimentos que nem sabia nomear. Chorou sem conseguir explicar. Pensou em desistir, mais de uma vez. E mesmo assim, continuou. Não porque você tinha todas as forças, não porque sua fé era perfeita, mas porque havia uma mão invisível segurando a sua. Uma mão que não soltou. Uma mão que não te abandonou, mesmo quando você pensou que não era mais digno de ser segurado.
O caminho continua não porque ficou mais fácil, mas porque de alguma forma, mesmo quando tudo desmoronava, Deus permanecia. Ele estava ali no silêncio, nos bastidores, nos pequenos detalhes do cotidiano. Estava no abraço que chegou na hora certa, na canção que te fez respirar melhor, na palavra que apareceu quando você pensava em parar. Estava nos minutos que você resistiu, nas decisões difíceis que você tomou para não voltar atrás. Ele estava e está em tudo. Essa mão que te segura não depende da sua firmeza. Ela não solta quando você escorrega, não recua quando você se afasta, não desaparece quando você se sente indigno. A fidelidade de Deus não muda com o seu humor, com a sua fé oscilante ou com os seus erros. Ele é o mesmo, firme, amoroso, presente. E é por isso que o caminho não termina. Porque há um Deus que caminha com você, não por obrigação, mas por amor. Você pode não ter visto resultados ainda. Pode sentir que está preso na mesma estação, que orações foram ignoradas, que a promessa ficou velha demais para ser lembrada. Mas nada está fora do controle do céu. A mão que te segura sabe exatamente onde te levar e sabe também quando parar. Às vezes, o que você chama de atraso é cuidado. O que você chama de silêncio é estratégia. O que você chama de abandono é presença que age em outro ritmo. Hoje, talvez a única coisa que você consiga fazer é continuar. Não com entusiasmo, mas com rendição. Não com respostas, mas com esperança. E isso basta. Porque, no fim das contas, o que sustenta a jornada não é sua força. É a mão que te segura. A mão que esteve ali quando tudo parecia perdido. A mão que não te deixou afundar, mesmo quando você já tinha desistido por dentro. A mão que continua estendida, mesmo quando você não tem mais palavras, nem orações, nem planos. Essa é a promessa que nunca falhou. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, nos dias bons, nos dias nublados, nos dias em que você errou, nos dias em que se superou, nos dias em que se arrastou, e até hoje, porque o caminho ainda está aqui, e você ainda está nele. Não porque foi fácil, mas porque foi sustentado. Então continue. Mesmo que o próximo passo pareça pequeno, mesmo que a estrada ainda esteja nebulosa, porque a mão de Deus ainda está segurando você. E enquanto essa mão estiver ali, você nunca estará perdido, nunca estará sozinho, nunca estará fora do plano. O caminho continua porque o amor continua, porque a promessa continua, porque a mão nunca soltou e não vai soltar.